desejar a todos um feliz sábado e convidar vocês a louvar conosco. Nós vamos estar entoando aqui o hino És Meu Mestre. Amém? Amém. Feliz sábado, irmãos. Obrigado, irmão Clênio. É um prazer estarmos aqui com os irmãos. Fomos muito bem recebidos, temos sido muito bem recebidos pelos irmãos. Não apenas a maravilhosa hospedagem que nos concederam, mas o acolhimento da igreja. E a minha esposa falou ontem assim comigo, a gente podia vir embora para cá, né? Como eu disse ontem à noite, a gente mora tão longe, mas se sente como se morasse tão perto de vocês. É bem como ele disse mesmo. Parece que a gente se conhece já há um bom tempo. Clênio, Max, né, Max? Parece que a gente se conhece há um tempão, né? A gente se conheceu recentemente pelas redes sociais e agora pessoalmente, mas parece que a gente se conhece há muito tempo, mas é assim, nós somos uma família, certo? A gente viaja bastante, eu e minha esposa. É interessante que quando eu era jovem, isso já faz algum tempo, eu morei na cidade de Londrina, no Paraná, por algum tempo. Eu era, nessa época, solteiro, tinha meus 20 e poucos aninhos ainda. E aí eu fui trabalhar em Londrina, eu nunca tinha estado no Paraná antes, e eu fui trabalhar e fui morar em Londrina. Sabe o que é você ir morar numa cidade onde você não conhece ninguém? Absolutamente sozinho? E um dia eu estava meio chateado, assim, não tinha com quem conversar, e vocês já perceberam, o Clênio, a Márcia já perceberam, a Isabela, que eu gosto de conversar um pouco. E aí, estava meio triste, aí eu saía para andar pela cidade ali, morava no centro e tal. Daqui a pouco, eu me deparei, sabe com o quê? Lá no centro da cidade, uma igreja adventista. Qual você acha que foi a sensação? Estou em casa. Achei pessoas, achei um pedaço da minha família. E aí eu não sabia que tinha aquela igreja ali, eu descobri por acaso, comecei a frequentar ali a igreja central de Londrina, e aí fizemos muitas amizades. E eu estou dizendo isso porque onde quer que a gente esteja por esse Brasil, às vezes fora, a gente encontra uma igreja, a gente se sente em casa. E esse sentimento é muito comum, parece que a gente conhece os irmãos já há bastante tempo, parece que não é a primeira vez que a gente vem aqui, né? Mas que bom que somos assim, somos verdadeiramente uma família, a família de Deus. Aliás, nós nos chamamos de quê? Nós nos chamamos de irmãos, certo? E amanhã à noite eu vou conversar um pouco com vocês sobre isso, a gente se chama de irmãos. E, bom, tá, amanhã a gente conversa sobre isso, tá bom? Vamos à Bíblia? Ontem à noite, aqueles que estiveram aqui, aqueles que assistiram, de repente, pelas redes sociais, pelo YouTube, inclusive cumprimento quem está assistindo a gente nesse momento, a mensagem de ontem teve o intuito de mostrar para nós, não o que é adoração, não como se adora a Deus, mas por que adorá-lo. E ontem nós vimos uma das razões, e para mim, uma das principais razões, porque devemos adorar, obedecer e honrar ao Senhor, o nosso Deus, o nosso Criador e o nosso Redentor. E hoje, então, avançando o nosso estudo, nós vamos entender o que é adoração. Vamos à Bíblia, então, Salmo 95, desculpe, eu nem falei para os irmãos qual era o texto. Salmo capítulo 95, a partir do verso 1, nós vamos ler alguns textos. Salmo 95, a partir do verso 1. Antes, porém, de nós lermos esse texto, eu vou convidar os irmãos mais uma vez a curvarem a fronte,
Porque, como de costume, a gente não pode ler, estudar as Escrituras sem pedir o auxílio do Espírito Santo neste momento. Vamos orar então? Curva sua fronte assim como você está. Querido bom Pai que está nos céus, mais uma vez abrimos a Tua Palavra nesta manhã. Já agradecemos a Ti porque no primeiro momento deste culto o Senhor nos ensinou muitas coisas na lição e percebemos que o Senhor continua conosco. Pedimos neste momento que o Senhor ilumine a nossa mente por meio da pessoa do Espírito Santo, para que possamos por meio dele compreender a Tua Palavra e não apenas isso, mas que possamos ter poder para praticá-lo em nosso dia a dia e nunca desperdiçar uma oportunidade de compartilhar com aqueles que ainda não conhecem a Ti. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Salmo 95, a partir do verso 1, diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Então o salmista faz um convite veemente para nós quando ele diz assim: ó, vinde e façamos o quê? Adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Primeira pergunta dessa manhã: o que você veio fazer aqui hoje? Se eu perguntar a cada um individualmente, a resposta provavelmente vai ser a mesma para a maioria de nós. Eu vim aqui para adorar a Deus. Mas, uma vez que nós decidimos vir à igreja adorar a Deus, é de suma importância que a gente responda uma outra pergunta: o que é adorar a Deus? Como se adora a Deus? O que definitivamente não é adoração? Vocês concordam comigo que eu, na minha experiência cristã, eu posso estar adorando a Deus sem saber que aquela forma de adoração não é aceitável a Ele? Nós corremos esse risco, sim ou não? Então nós temos que buscar em Deus a revelação do que é adorar a Deus, o que não é adorar a Deus, como se adora a Deus, como não se adora a Deus. E nós precisamos entender esse conceito. Porque veja, ouvimos muito dizer assim, no meio religioso em geral: cada um adora do seu jeito. Você já ouviu isso? Essa é uma frase verdadeira? Não. Adoração é um conceito que, a partir do momento que entendemos que nós oferecemos essa adoração a Deus, logo, quem define o que é adoração? É quem recebe. Deus é quem define o conceito de adoração, e é isso que nós vamos ver esta manhã. É importante porque a Bíblia apresenta 3 tipos básicos de adoração. O primeiro deles, Cristo disse que chegaria o momento, e Ele diz, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai, diz Jesus, procura tais que assim o adoram. Por que Deus está procurando verdadeiros adoradores? Então veja, primeiro tipo de adoração é a adoração verdadeira. Por que o Pai está procurando? Antes da minha esposa e eu nos mudarmos para a zona rural, a gente morava no litoral, lá em Vila Velha, no Espírito Santo. Morávamos ali a 800, 900 metros da praia. Se você vai a uma praia, imagina que eu te diga assim: olha, você vai na praia, você faz um favor para mim? Quando você chega lá, procura areia lá na praia para mim, por favor. Eu pergunto, é uma pergunta, é um pedido razoável esse? Faz sentido pedir alguém para chegar na praia e procurar areia? Não. Por quê? Porque quando você chega na praia, a areia está por todos os lados, não precisa procurar. Mas Cristo disse que Deus está procurando adoradores verdadeiros. Por que Deus está procurando? Porque está difícil encontrar. Então Ele precisa procurar. Existem muitos falsos adoradores hoje, sim ou não? Sim ou não? Sim. E um deles pode ser quem? Pode ser eu. Então eu preciso compreender o conceito do que é adorar. Existe um segundo tipo de adoração que a Bíblia apresenta, quando Cristo chama pessoas de hipócritas, e Ele dá a definição disso quando Ele diz: porque esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que tipo de adoração é essa? É uma adoração vã, uma adoração inútil. E tem também o terceiro tipo de adoração, que é a adoração falsa. Uma adoração oferecida a falsos deuses, que na verdade não são deuses. Então preste atenção nessas 3 definições. A adoração verdadeira é aquela oferecida ao Deus verdadeiro e da forma que Ele quer, que Ele aceita.
Segundo tipo, adoração falsa dada a falsos deuses. E o terceiro tipo, adoração vã, inútil, aquela que é dada ao Deus verdadeiro, mas de uma forma que ele não aceita. Lembre-se de uma coisa: Deus, ele aceita o coração de uma pessoa que adora de uma forma errada, porque ela não teve oportunidade para quê? Para conhecer a forma correta. Então ela oferece aquilo que ela pôde conhecer. E Deus aceita esse coração? Claro que sim. Mas quando Deus revela a sua vontade, ele aceita algo diferente do que ele revelou? Não. Então temos que estar atentos. Eu vou fazer algumas perguntas aos irmãos. Primeiro, adoração é louvor? Sim ou não? Vamos examinar melhor esses conceitos? Olha só, eu posso louvar a um ser humano? Posso ou não posso? Posso. O que é louvor? Louvor é uma homenagem, é um elogio um pouco mais elaborado e mais enfático. Então eu posso homenagear, louvar, elogiar uma pessoa? Sim ou não? Posso, claro que eu posso. Agora, eu posso adorar o ser humano? Não. Assim, até posso, né? Mas não devo. Então perceba que louvar eu posso, adorar não. Então adoração e louvor não são o quê? A mesma coisa. A adoração, ela precisa, aliás, o louvor precisa me levar à adoração. Louvor não é adoração, mas ele precisa me levar à adoração. E para que o louvor me conduza à adoração a Deus, o louvor tem que ser dedicado, oferecido única e exclusivamente a quem? A Deus. Porque se existe uma programação, um evento, um culto, onde há louvor ao ser humano, onde há gritos, aplausos, autógrafos, há louvor nesse ambiente? Sim, mas há louvor a quem? Ao homem. Quando há louvor ao homem, pode haver louvor a Deus, adoração a Deus? Não. Então está claro que adoração e louvor não são a mesma coisa? Segundo ponto, será que adoração é música? Sim ou não? Olha só, vamos analisar isso aqui. Eu posso adorar a Deus sem música? Sim. Então, se eu posso adorar a Deus sem música, adoração e música não são a mesma coisa. Aliás, para que a música faça parte da adoração a Deus, essa música ela tem que cumprir alguns critérios. Sim ou não? E quem estabelece os critérios? Deus estabelece os critérios. Eu costumo dizer que em muitos casos poderia ter havido uma verdadeira experiência de adoração, se não fosse o quê? Se não fosse o quê? A música que foi escolhida. E hoje à tarde a gente vai dar uma leve pincelada nisso, ok? Mas uma leve mesmo, muito leve pincelada. Depois eu vou oferecer para vocês o livro que nós escrevemos sobre o assunto. É um livro gratuito, então eu posso falar aqui da frente sem problema nenhum, não vendo esse livro. Mas a gente precisa entender como Satanás pode nos vencer por meio da nossa audição. Porque a música é um fenômeno físico. São ondas de compressão e descompressão do ar que estimulam a sua cóclea auditiva, que é uma membrana, e daí envia impulsos elétricos para o cérebro e você compreende aquilo como um ruído qualquer, ou como uma melodia, ou como uma música. Sendo a música um fenômeno físico, é evidente que ela afeta a nossa fisiologia. Sim ou não? Então algumas coisas acontecem quando a gente ouve uma música dentro do nosso corpo, mesmo que você não goste daquela música. A reação é exatamente a mesma dos demais. Então precisamos estar atentos. A adoração não é música. A música precisa me levar à adoração. E para isso eu tenho que entender qual é a vontade de Deus em relação também à música que a gente escuta e à música que a gente executa na sua casa. Outra pergunta. A adoração é ir à igreja? Sim ou não? Necessariamente? Não. Por quê? Eu posso ir à igreja e não ter adorado a Deus? Posso, perfeitamente. Então, a adoração não é meramente vir à igreja. Agora, o vir à igreja deve ser parte ou um resultado de uma experiência ou de várias experiências de adoração que aconteceram durante a semana onde? Na minha casa. Aqui é o clímax disso. Outra pergunta. Adoração é uma emoção? Como é que eu sei se eu estou verdadeiramente adorando a Deus? Se eu sentir algo. Eu posso sair deste culto hoje bastante feliz, muito leve, e esse culto não ter sido uma bênção? Posso ou não posso? Posso. Agora, eu posso sair daqui bastante aborrecido, chateado, talvez até nervoso, bravo, e esse culto ter sido uma bênção na minha vida? Sim. Por quê? Porque uma das ações do Espírito Santo no nosso coração é o quê?
é nos incomodar, sim ou não? É nos aborrecer muitas vezes, é nos tirar da nossa zona de conforto. Então a adoração, ela não é medida pelo sentimento que o programa provoca nas pessoas. Aliás, os sentimentos, a Bíblia diz que são enganosos. Enganoso é o coração mais do que qualquer outra coisa. Quem o conhecerá? Então, para definirmos o que é um culto abençoado, o que é um bom culto, os sentimentos não são critério. Concordam comigo? Temos que ter outros critérios. À tarde a gente vai dar rapidamente alguns critérios. Bom, deixa eu mostrar para vocês algumas experiências de adoração para a gente começar a entender o conceito dessa palavra. Antes de eu mostrar as imagens aqui, todos nós aqui somos brasileiros. Acho que tem alguns estrangeiros, pelo menos ontem à noite tinha algumas pessoas que não eram brasileiros aqui. Mas aqui, acho que a maioria de nós, ou se não todos, esta manhã, somos brasileiros. E como bons brasileiros, a gente sabe que na nossa experiência de vida, passamos muitas horas, e se somarmos todas essas horas, nós vamos ver que nós passamos muitos dias da nossa vida estacionados em alguma fila por aí. Sim ou não? Então, a fila no banco, fila no supermercado, fila no aeroporto, fila na rodoviária, fila. A gente vive em fila. Alguém aqui gosta de fila? Se sente feliz e contente? Sai de manhã cedo de casa, onde você vai? Eu vou procurar uma fila, para eu me divertir um pouco. Alguém gosta? Não, nenhum de nós gosta de fila, a gente fica porque é necessário. Mas existe um grupo de pessoas que não se importa de estar numa fila 1 hora, 2 horas, 5 horas, 12 horas, um dia inteiro numa fila, uma semana inteira numa fila, um mês numa fila. Essas pessoas não se importam de ficar quantas horas for necessário naquela fila, porque elas querem uma coisa. Elas querem um pequeno pedacinho de papel, chamado ingresso. Porque esse pedacinho de papel vai dar a elas o direito de fazer o quê? Pois é, vamos mudar isso aqui? Na verdade, aquele papel não vai dar direito a elas de assistirem um show. Vai dar direito a elas de entrarem nos seus templos para cultuarem os seus deuses. Sim ou não? Aquilo não é um show exatamente, aquilo é um culto de adoração a deuses falsos. Sim ou não? E as pessoas enlouquecem. As pessoas fazem de tudo para ver os seus ídolos. Então preste atenção nisso. Se você chegar naquela fila, aquelas pessoas tudo largadas ali, aquele sol quente ou muito frio, você vai dizer assim, tá gostoso aí nessa fila? Tá agradável? Qual vai ser a resposta daquelas pessoas? Olha, gostoso, agradável, não tá. Mas, pelo meu ídolo, eu faço qualquer sacrifício. É essa a resposta, não é? E essas pessoas fazem sacrifícios, sim ou não? Sacrifícios tremendos? Fazem. Olha só que interessante isso daqui. Pelo meu ídolo eu faço qualquer coisa, gostando ou não daquela situação que eu tenho que enfrentar. Pelo meu ídolo. Vou mostrar umas imagens para vocês, para a gente fazer algumas reflexões na nossa vida como cristãos. Olha só que interessante isso daqui. Fãs formam fila que hora? De madrugada para ver o show de virada cultural. Isso aí na região de Presidente Prudente, se eu não me engano, no interior de São Paulo. Peraí. Essas pessoas formaram fila ali que hora? De madrugada. Elas estão sentadas num banquinho acolchoado, num ar-condicionado, Estão? Elas estão sentadas onde? No chão, na calçada. Que hora elas foram para lá? De madrugada. Para não perder o quê? Para não perder o ingresso. Para não perder o quê? O show não. Para não perder o quê? O culto. Não é um culto? É um culto de adoração aos deuses deles. Pergunta para nós refletirmos. Não responda dessa vez, tá bom? Guarde para si. Reflita. Imagine que o pastor... Como é que é o nome do pastor, Clênio? Pedro. Imagine que o pastor Pedro viesse aqui agora e falasse assim, irmãos, nós precisamos clamar mais, orar mais, para que Deus derrame sua chuva serôdia sobre nós. Portanto, eu estou convocando esta igreja para que nos reunamos no próximo domingo aqui para clamar pelo poder do Espírito. Estaremos aqui às 3 horas da manhã. Não responda, pense, você viria? Essas pessoas estão ali reunidas no meio da rua, na calçada, num total desconforto. Que hora? De madrugada.
você viria de madrugada para cultuar o seu Deus? Olha outro exemplo. Fãs passam quantas horas? 6 horas na fila para ver show de Anitta em São Vicente. Irmão, 6 horas numa fila para fazer qualquer coisa já é terrível. Para ver show de Anitta, misericórdia. O que está acontecendo com esse povo? Mas enfim, dizem que gosto não se discute, né? Mas gosto se discute? Sim ou não? Sim, porque existe bom gosto e mau gosto. Quer ver? Só abrindo parênteses aqui, a gente vai falar mais sobre isso à tarde. Mas dizem que música, essas coisas, é tudo questão de gosto pessoal, sim ou não? Vocês concordam com isso? Ou existem mecanismos técnicos e objetivos para definir se uma música é boa ou ruim? Existem. Sabe que interessante isso aqui? Se música, por exemplo, estou usando como exemplo, tá? Se é uma questão só de gosto, se não existem critérios e ferramentas técnicas para definir o que é uma boa música, o que é uma boa arte e o que é uma arte ruim, então uma nona sinfonia de Beethoven tem o mesmo valor de uma música de Anitta. Sim ou não? Se não há critérios técnicos, é só uma questão de gosto, então, por exemplo, uma pintura de Michelangelo tem o mesmo valor da pichação no muro do seu vizinho. Sim ou não? Se não há critérios técnicos, é só uma questão de gosto, então todas essas coisas têm o mesmo valor. Mas não é assim que funciona. Existem critérios objetivos e técnicos para definir o que é uma arte boa e o que é uma arte inútil, ruim. E nós temos que conhecer esses critérios. Inclusive, porque muitas dessas coisas afetam a nossa saúde física. Estou falando de produção de hormônios, sinapses cerebrais e uma série de outras coisas que nós precisamos avaliar. Bom, estava ali 6 horas para assistir um show da Anitta. Pergunta para nós refletirmos, e essa você não vai responder. Programa de 10 horas com Deus. Quanto tempo a pessoa ficou na fila? 6. Bem desconfortável. Programa de 10 horas com Deus. Você suporta ficar o dia todo na igreja? Pense. Você suporta? Aí muitas pessoas dizem, Leandro, mas dá meio-dia, eu preciso voltar para casa para fazer o quê? Eu preciso voltar para casa para comer alguma coisa e depois voltar. Claro, tem pessoas que realmente precisam, têm problemas de saúde, precisam se alimentar. Mas eu percebo que muitas das pessoas que dizem no 10 horas com Deus, eu preciso ir para casa porque eu preciso me alimentar, são as mesmas que passam uma segunda-feira no trabalho cheio de coisas para fazer e esquece do quê? Esquece de comer. Isso é adoração a Deus? Vocês entendem por que Deus está procurando verdadeiros adoradores? Nós temos que entender qual é o conceito disso. Olha o que mais. Com um show marcado para o mês de maio, isso aqui foi no ano 2019, fãs do BTS, que é uma banda da Coreia do Sul, se eu não me engano, e já estavam acampados na fila do estádio. Interessante que a reportagem dizia que o show ia acontecer em maio, o culto, né, em maio. Mas a reportagem é do mês de março. Ou seja, quanto tempo esses fãs ficaram na fila esperando para não perder o culto? 2 meses. Esperando numa fila, numa barraca, na frente do Allianz Parque, que é o estádio do Palmeiras. Quando tinha jogo, eles transferiam as barracas para o outro lado da rua e depois colocavam de volta. Tudo isso para não perder o culto. Olha outro exemplo. Mães dormem na fila para comprar ingressos do BTS para suas filhas. Pense no seguinte. Imagina que a Casa Publicadora Brasileira emitisse uma nota oficial dizendo que a CPB estava entrando em falência. Que eles não iam mais ter condição de produzir os livros e os materiais. E na nota dissesse assim, para você garantir os seus materiais devocionais, para você garantir os seus livros do Espírito de Profecia, você vai ter que dormir na fila dos céus. Pense, não responda. Você dormiria? Você dormiria? Olha outro exemplo. Revista Exame. Fã ficou quanto tempo? 6 meses acampado na fila para não perder o show do Justin Bieber. Você acha que é confortável ficar 6 meses na fila? Numa barraca no meio da rua? Claro que não. Mas pelos seus deuses eles fazem qualquer sacrifício. Qualquer sacrifício. Olha outro exemplo. Isso aqui me chocou quando eu vi a reportagem. Com câncer em remissão, fã da banda BTS enfrenta 3 dias na fila para conseguir o ingresso. Olhe para essa moça. Ela está com pouco cabelinho por causa da quimioterapia. Ela está usando muletas, está com a perna enfaixada e uma capa de chuva.
3 dias nesse estado, em tratamento de câncer, para não perder o culto. Pergunta, não responda, só pense. Será que aquela dorzinha de cabeça no sábado de manhã é suficiente para tirar você da escola sabatina? Um dia minha esposa e eu estávamos pregando na zona leste de São Paulo. E vinha uma pessoa, em todos os cultos daquele final de semana, ela vinha de cadeira de rodas. Colocava a cadeirinha no centro da igreja, participava do culto, voltava para casa. Todo culto. E eu perguntei para um dos anciãos, quem é essa senhora? E ele disse, olha, essa senhora é aqui da igreja. Ela tem um grave problema de saúde. Ela inclusive tem uma ferida nas costas dela que não cicatriza. Ela está num estado bastante crítico de enfermidade. E ele me disse a seguinte frase, mas ela não perde um culto. Ela não perde um culto. E nós? O que é preciso acontecer para a gente perder o culto? Às vezes, por muito menos, deixamos de vir ao culto. Sim ou não? Eu vou criar uma situação aqui. Imagina que você acordou hoje pela manhã e você viu que aqui em Taquara estava caindo uma chuva torrencial como nunca se viu nessa cidade. Você viria para a igreja assim mesmo? Mas Leandro, quem é que sai de casa para vir na igreja debaixo de chuva pesada? Olha, para a igreja eu não sei, mas para outros cultos tem pessoas que fazem. Aqui está uma foto de torcedores do time do São Paulo, dentro do Morumbi, esperando o início do jogo, literalmente debaixo d'água, chuva torrencial. Eles não se importam, porque o importante não é o que eles gostam ou o que agrada a eles, o importante é o que os seus deuses querem que eles façam. E eles estão ali. Agora pensa no seguinte, eu sei que aqui esfria bastante, mas imagina que hoje você acordou pela manhã, abriu a janela da sua casa e você percebeu que estava nevando em Taquara. Já nevou aqui não, né? No Brasil está começando a acontecer isso em alguns lugares. Mas imagina que está nevando e a neve está dessa altura assim. Eu pergunto, você viria à igreja assim mesmo? Debaixo de neve, sob um frio intenso? Ô irmão Leandro, mas quem é que faz uma coisa dessa? Sai de casa na nevasca para ir para um culto? Olha, tem gente que faz. Eu não sei exatamente qual é o esporte, mas eu só sei uma coisa. Está vazio o estádio? Olha isso aqui. Lotado de pessoas literalmente debaixo de neve. Amigos, vocês estão entendendo o que é adoração? Adoração, para resumir em uma única palavra, significa submissão ao seu Deus. Submissão. Por isso que muitas vezes é mais fácil para nós louvarmos. Vamos louvar? Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Isso é fácil, qualquer pessoa faz. Mas adoração essencialmente é submissão à vontade da pessoa a quem você adora. Veja como eles se submetem à vontade dos seus ídolos, dos seus deuses. Mesmo sob circunstâncias severas, para eles não tem problema. Eles suportam qualquer coisa. O importante é o que o seu ídolo quer. O importante é o que o seu Deus quer. E se o seu ídolo quer que você esteja ali naquele local, naquele horário, você vai. O adorador do Senhor é aquele que faz a vontade de Deus, gostando ou não, sendo agradável ou não, entendendo ou não, porque não importa o que foi dito, importa quem foi que disse. E se foi Deus que disse, o adorador faz o quê? Ele obedece. Entendem por que Deus está procurando? Porque a adoração não começa quando a gente entra na igreja. E ela não termina quando a gente vai para casa. A adoração não é um culto, não é um evento, não é um momento. A adoração é um estilo de vida. Submisso ao Senhor. Mesmo que isso não seja agradável a nós. Uma coisa importante aqui. Vocês concordam comigo que a adoração é um presente que nós damos a Deus? Sim ou não? É um presente que damos a Ele? A nossa adoração? Sim ou não? Sim. Então quando a gente sai de casa, nós temos que ter bem definido na nossa mente o que a gente está indo fazer na igreja. Porque você pode sair de casa pensando em ir à igreja para assistir um culto. E se você sai de casa para ir à igreja assistir um culto, logo o culto tem que agradar a quem? Se eu sair para assistir, o culto tem que agradar a quem? A mim, porque eu vim para assistir. Mas quando eu entendo que a adoração não é isso,
Adoração não é assistir um culto. Adoração é oferecer um culto a Deus. As coisas então mudam. Porque agora o culto tem que agradar a quem? A Deus. Mesmo que não agrade a mim. Isso é adoração. É o que Deus quer, não é o que eu quero. Então, entendendo que a adoração é um presente que nós damos a Deus, eu pergunto, todo presente é bem-vindo? Alguém aqui já ganhou um presente que não gostou? Você recebe aquele presente e você fala, ô irmão, muito obrigado, não precisava. E no fundo, não precisava mesmo. Alguém já recebeu? Olha só. Dia 7 de setembro, agora de 2023, a minha esposa e eu estaremos completando 15 anos de casados. Amém? 15 anos de casados. Fora o período de namoro e o período de labuta, de luta, de sofrimento, para eu conseguir conquistar aquele coraçãozinho difícil ali. Mas veja, imagina que no dia 7 de setembro, a minha esposa venha me trazer um presente de casamento e ela me dá um lindo buquê de rosas. Olha só, eu gosto de flores. A gente já visitou jardins muito bonitos por aí. Eu gosto. Um homem que gosta de flor se torna menos homem por causa disso? Não, Deus criou as flores, são criaturas de Deus, são lindas demais. Agora, é o tipo de presente que o homem gosta de ganhar? O buquê de flor. Geralmente o homem gosta de ganhar algo que seja útil, é ou não é? A mulher não, ela fica feliz também com algo que é só para enfeitar alguma coisa. Mas buquê de flor, para mim... Eu pergunto, foi um presente que minha esposa me deu, sim ou não? Pode ter sido dado com boas intenções? Sim. Mas foi bem-vindo? Foi agradável? Não. Por que não? Qual foi o erro primário que a minha esposa cometeu nessa ilustração? Qual foi o erro primário? Ela foi escolher o presente. Exatamente. Ela escolheu o presente para me dar, mas usando como base, como ponto de vista, o gosto dela, não o meu gosto. E muitas vezes a gente faz assim, na verdade. Vamos numa loja comprar um presente de amigo secreto, alguma coisa assim. A pessoa vai gostar disso aqui. Como é que você sabe? Mas ela me trouxe aquele lindo buquê. E eu realmente não gostei, porque foi o ponto de vista dela. Parece um absurdo para nós pensarmos que minha esposa um dia fizesse uma coisa dessa. Ela nunca fez, tá, irmãos? É só uma ilustração. Mas é exatamente o que fazemos com Deus muitas vezes. Muitas vezes oferecemos a Deus os nossos cultos de louvor, os nossos cultos de adoração, mais fundamentados no gosto de quem? Do povo. O que o povo gosta? O povo gosta disso aqui, então vamos fazer, porque isso atrai as pessoas gostam. Mas espera aí, o culto é para as pessoas ou para Deus? Então a gente não vem para assistir, a gente vem para oferecer. E uma vez que a gente vem para oferecer, é Deus que define qual é o conceito de adoração, o que Ele quer e o que Ele não quer. Querem ver uma coisa? Se a gente não estiver atento, a gente vai cometer o mesmo erro de Caim. Qual foi o erro de Caim? Pergunta, pensa bem antes de responder, hein? Pensa. Caim foi sincero na oferta que deu ao Senhor? Sim ou não? Olha só, vamos trabalhar conceito, tá? Minha área de formação é matemática, então eu gosto de trabalhar conceitos. O que é sinceridade nesse contexto que estamos tratando? Olha só. Uma pessoa que oferece a Deus uma adoração que não é agradável a Deus, mas ela não tem conhecimento, ela não pôde ter conhecimento. Então Deus aceita aquela adoração, sim ou não? Sim, porque Ele aceita não exatamente a adoração, mas o coração e a sinceridade daquela pessoa. Pergunta, Caim sabia o que Deus queria? Mas ele ofereceu o que Deus pediu? Então repito a pergunta, Caim foi sincero? Caim foi rebelde. Ele não foi nem um pouco sincero. E um dia uma pessoa diz assim, não, Leandro, mas pelo menos Caim ofereceu o melhor dos frutos. Aliás, falando sobre sentidos, né? A adoração não pode ser fundamentada no que você sente. Como eu perguntei, acho que foi ontem que eu perguntei, qual era o altar mais bonito dos dois? Mais cheiroso? Mais colorido? Era o de Caim. Então, os nossos sentidos não são critério para definir se algo é bom ou ruim. Deus define isso.
Olha só o que o irmão White comenta a respeito de Caim. Caim não estava disposto a seguir estritamente o plano de obediência. Ele meramente tomou dos frutos da terra e desrespeitou as exigências de Deus. Caim não estava preocupado em trazer nem mesmo o melhor dos frutos. Nem o melhor dos frutos ele ofereceu. Então houve sinceridade no seu coração? Não, rebeldia contra Deus. E diante desta palavra aqui, ó, Deus é exigente? Sim ou não? Deus é um Deus muito exigente, mas Ele é justo, Ele é misericordioso. Tanto que Ele, mesmo sendo estritamente exigente, a ponto de que quando Ele deu as leis para Israel ali, aquelas regrinhas, no Monte Sinai, quando Ele se manifestou, Ele deu um monte de conselhos e regras, sim ou não? E se alguém quebrasse uma regrinha, o que acontecia imediatamente? Será que Deus é exigente? Mas lembre-se que Ele é misericordioso, porque Ele reconhece a sinceridade de um coração que não pôde ter o que ainda? Conhecimento. Irmãos, vai ter gente no céu que nunca guardou o sábado aqui nessa terra? Vai. A gente não pode correr o risco de cometer o mesmo erro de Israel, porque Israel achou que a salvação era só para eles. E muitas vezes nós adventistas incorremos nesse erro achando que só adventistas serão salvos. Isso é verdade? Jesus não vem buscar uma placa de igreja, vem? Então por que você está aqui? Por que você não está em outra igreja qualquer? Grave isso que eu vou dizer para vocês, isso é importante para nós. Jesus não vem buscar uma placa de igreja. Ele vem buscar um povo. Mas Ele escolheu uma igreja para preparar esse povo que Ele vem buscar. Que igreja é essa? Que convicção, hein? Que igreja é essa? A igreja adventista do sétimo dia. Mas não seremos só nós salvos. Fomos chamados por Deus para reunir o povo que Ele vem buscar. Aliás, eu posso dizer com convicção para vocês que a maioria de nós perderá a vida eterna. Porque Deus sempre teve um povo remanescente. A Bíblia diz que ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, só quem que vai ser salvo? Só remanescente. Por quê? Deveria ser assim? Não. Temos o conhecimento. Mas a irmã White escreve que lá fora, nas igrejas evangélicas, católicas, protestantes, há pessoas que são mais fiéis à luz que têm do que você e eu. Lá fora também existem verdadeiros adoradores, que são fiéis ao que conhecem e ao que puderam conhecer até aqui. E Deus vai dar a eles mais e mais luz com o decorrer do tempo. Então veja, o culto é para Deus e Deus define o que é culto. Eu reforço que a minha esposa nunca errou, tá? Presente, ela nunca me deu buquê de rosas, tá bom? Aliás, nesses 15 anos que estamos juntos, sabe quantas vezes a minha esposa me deu um presente ruim? Nenhuma vez. Nenhuma vez. E eu pergunto, que habilidade é essa que minha esposa tem de acertar todos os presentes que ela me dá? Por quê? Porque ela me conhece. Ela sabe do que eu gosto. Ela sabe do que eu não gosto. Logo, na vida espiritual, para que possamos oferecer a Deus uma verdadeira adoração, que seja agradável a Ele esse presente, é imprescindível, é um pré-requisito que nós o conheçamos. Se eu não conheço a Deus, eu não sei o que Ele gosta, eu não sei o que Ele não gosta, então eu vou oferecer aquilo que eu gosto, ou que o povo gosta. Exato. O gosto dele, a vontade dele. Muito bem lembrado, irmão. Obrigado. Exatamente. Veja um detalhe aqui, tá? Só abrindo parênteses. A minha esposa, ela faz o possível para me agradar, mas não para fazer tudo que eu quero. Entende a diferença? Ok? Então veja, Deus ele revela a sua vontade a nós. E o verdadeiro adorador, ele faz. Para quê? Para ser salvo? Não, o irmão disse muito bem. Para agradar a Deus. É uma questão de amor, de agradá-lo. Eu quero fazer o que Deus pediu para que eu possa agradá-lo. Por isso eu repito o que eu disse ontem. A palavra de Deus diz assim, Cristo dizendo, se me amais,
Olha que simples. Se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. É uma questão de amor. A minha esposa nunca errou porque ela me conhece. Ela sabe o que eu gosto e ela decidiu fazer aquilo que me agrada. Não todos os meus gostos, obviamente, mas aquilo que me agrada em muitos pontos. Pois bem, nós não podemos oferecer a Deus algo que o agrade se não o conhecemos. E aí vem a pergunta prática. Como podemos conhecer o gosto de Deus? Na prática. Como? Estudando a sua palavra. Aqui está o gosto de Deus. O que Ele gosta, o que Ele não gosta, qual a sua vontade? Está aqui. E a outra forma que eu posso conhecer a Deus, me aproximar dEle, me tornar um amigo mais próximo, por meio da oração. 5 minutinhos de manhã? Não, isso não resolve o problema espiritual de ninguém. A menos, quer dizer, resolve, de pessoas que são mais poderosas que Cristo. Você conhece algum? Porque Cristo passava noites inteiras em oração. E 5 minutos em oração por dia vai resolver o meu problema? Claro que não. Então, estudo da palavra e oração, a gente vai buscando a Deus e vai se tornando cada dia mais próximo dEle. E a gente começa a conhecê-lo com mais intimidade. Interessante que se nós não fizermos isso, Cristo diz que sem mim vocês não podem fazer nada. Então, respondam para mim. Uma pessoa que não tem uma vida de estudo da palavra diariamente, uma vida de oração diária, uma pessoa que não passa tempo com Deus, tempo de qualidade diariamente, em oração e estudo das Escrituras, essa pessoa pode ser um verdadeiro adorador? Sim ou não? Sim ou não? Não, porque sem mim, disse Jesus, vocês não podem fazer absolutamente nada. Quem é que faz de nós adoradores verdadeiros? É Cristo. E para que Ele faça esse trabalho na nossa vida, no nosso coração, a gente precisa dar o que para Ele? Tempo. Precisa de tempo para mudar esse coraçãozinho ruim aqui. Precisa ou não precisa, irmãos? E muitas vezes o que é que a gente não dá para Deus? É o tempo que Ele precisa para nos transformar o coração. Agora veja que interessante esse texto. Satanás bem sabe que todos quantos ele levar a negligenciar a oração e o exame das Escrituras serão vencidos por seus ataques. Ou seja, se eu não tenho uma vida diária de estudo da palavra e de oração, não sou um adorador, por mais bonito que eu cante. Porque sem mim, disse Jesus, vocês não podem fazer absolutamente nada. Quando não há essa comunhão com Deus em casa, no nosso lar, a primeira hora do nosso dia dedicada a Deus, e quando eu falo primeira hora, não falo literalmente, tem que ser 1 hora. Não, eu falo o primeiro momento do seu dia. Quando isso não acontece, vocês concordam comigo que essa comunhão com Deus é o que nos torna conhecidos? Sim ou não? É o que nos faz conhecê-lo melhor, nos torna mais amigos, mais próximos? Pois bem, quando isso não acontece, quando não temos tempo para Deus no nosso dia a dia, no nosso lar, Deus então não tem como se tornar o nosso amigo, uma pessoa conhecida, uma pessoa que temos intimidade. E sabe o que acontece? Acontece o seguinte nesse contexto. Um amigo vai até a minha casa, bate na porta. Eu atendo, amigo, pois não, diga. E o meu amigo diz assim, Leandro, vamos para a igreja? Vamos para a igreja? Qual a pergunta que eu faço? E eu não sei se alguém já fez essa pergunta. Eu, na minha juventude, fiz essa pergunta muitas vezes. E a pergunta foi, quem vai estar lá? Já fizeram essa pergunta? Quem vai estar lá na igreja? Cristo. Cristo vai estar lá, a casa de Deus, Ele vai estar lá. Eu respondo para o meu amigo, olha amigo, legal, assim, Cristo, até sei quem é, ouço muito falar dele, assim, mas a gente não tem muita afinidade, muita amizade, a gente não sabe, assim, deixa para outro dia. Eu, quando era criança, uma das maiores alegrias da minha vida, eu ficava até sem dormir, é quando minha mãe falava, domingo a gente vai para a casa da vovó. Qual era o meu sentimento nessa hora? Uma ansiedade para a casa da vovó, porque a vovó era minha amiga, eu amava a vovó. Mas, tudo bem, eu não tenho esse contato com Cristo, então eu falo com meu amigo, deixa para outra oportunidade. Num outro dia, meu amigo passa lá de novo. Amigo, vamos para a igreja? Qual é a pergunta que eu faço então? Quem vai estar lá? Aí o meu amigo diz assim, vai estar lá o cantor fulano de tal. Espera aí então, me dá só um segundinho, eu vou aqui trocar de roupa rapidinho e eu vou para a igreja contigo, porque esse aí eu conheço. E hoje, irmãos, muitas vezes para encher uma igreja é necessário que tenha uma pessoa conhecida, porque Cristo
já não é mais. Isso é triste ou não é? É a nossa realidade hoje, sim ou não? E nós precisamos mudar isso. Aliás, dá tempo de mudar? Claro que dá, a porta da graça está aberta ainda para todos nós. Será que a casa de Deus tem algum valor para você e para mim? Vocês querem fazer um teste aqui agora, para saber se a igreja tem valor para nós? Querem? Sim ou não? Se não quiser, a gente vai, toca em frente. Querem? Mas a gente vai fazer um acordo aqui. Senão não dá para fazer esse teste. O teste é só mental, tá? Você só vai pensar e refletir nas perguntas que eu vou fazer. O acordo é o seguinte: ninguém vai pensar no irmão. Combinado? Porque a gente tem essa... Obrigado, muito bem. Só ele que aceitou o acordo, viu? Porque a gente tem o costume de quando ouve uma pregação, a gente pensa o quê? Aquele irmão, o Max tinha que estar aqui para ouvir isso. A gente é assim, não é? Claro, irmãos, não tem problema. Eu tenho um irmão mais velho, o único irmão que eu tenho, ele está fora da igreja há algum tempo. E às vezes eu escuto algumas pregações que eu falo assim, poxa, eu queria tanto que o Leonardo estivesse aqui. Ia ser tão bom para ele essa mensagem. Não é disso que eu estou falando, ok? Isso não tem pecado nenhum. Mas daquela maniazinha que a gente tem de achar que o sermão é sempre para o outro, é para o outro. Aquele irmão tinha que estar aqui. Então vamos combinar. Cada um vai pensar em si. Vamos fazer aqui um teste para saber se a casa de Deus tem valor para nós ou não. Segunda-feira de manhã, você acorda e percebe que o seu celular não despertou. Então você olha no relógio e descobre que você está atrasado para quê? Para o trabalho. Então você levanta, você toma o seu banho, coloca a sua roupa de trabalho, você vai até a cozinha, senta lá, arruma a mesa para tomar o de jejum. É assim? O que a gente faz? A gente levanta atropelando tudo, coloca a roupa de qualquer jeito, sai sem tomar de jejum, sim ou não? Para não chegar atrasado. Pois bem, não diga nada, apenas pense em si, não no irmão. Temos esse mesmo critério ao vir à casa de Deus? A pontualidade na casa de Deus tem sido importante para nós, como é importante no nosso trabalho? Porque se a resposta é sim, louvado seja o Senhor. Mas se a resposta é não, se temos deliberadamente chegado atrasado nos cultos, é claro que existem contratempos, irmãos, e não é disso que eu estou falando. Se nós temos chegado deliberadamente, não nos esforçamos no sábado pela manhã, por exemplo, para estar aqui, que hora? Que hora? Muito bem, a maioria das igrejas fala 9 horas, não, 15 para as 9 começa o louvor. Se nós não temos esse mesmo esforço para não chegarmos atrasados na igreja, como fazemos para não chegar ao trabalho, significa que a casa de Deus para nós não significa nada. Ou que ela vale muito menos do que o nosso trabalho. Irmãos, isso é sério ou não é? A gente precisa parar para pensar um pouco. Sabe por quê? Porque levantar as mãos, dizer glória a Deus e cantar um hino bonito, isso não é adoração necessariamente. Inclusive, nós podemos impedir uma experiência de adoração verdadeira pelo horário que a gente chega na igreja. Sim ou não? Porque a adoração já começa aí. Segundo ponto. Em que momento que a gente fica mais atento? Olha só. Imagine um grupo de homens assistindo um jogo de futebol. Como é que eles ficam? E se alguém ficar comentando, falando no meio do jogo? A frase é essa: já tem comentarista lá. Espera o intervalo, espera acabar e você fala. É assim ou não é? Temos o mesmo critério na casa de Deus? Quando uma pessoa vem no nosso pé de ouvido conversar na hora da pregação, na hora da música, na hora de que alguma coisa está acontecendo, irmão, dá só um minutinho. Estou prestando atenção ali. Quando terminar, você fala. Se temos esse critério, amém, louvado seja o Senhor, e muitos têm esse critério. Se nós não temos, irmão, sinceramente, significa que a casa de Deus para nós não tem valor absolutamente nenhum. Ou vale menos do que um jogo de futebol. É possível haver adoração nesse ambiente? Não. Por mais bonito que a gente cante. Terceiro e último ponto. Quando eu sou convidado para uma entrevista de emprego, como é que eu vou? Hã? Não vou com uma roupinha bonitinha? A melhor roupinha? Pois é. Temos o mesmo critério ao virmos à casa do Senhor? E eu quero dizer uma coisa importante, irmãos. A gente, como ser humano, tem um costume de julgar uns aos outros, não tem?
Não tem? É claro que existem 2 julgamentos que a Bíblia diz. Um que a gente deve fazer e outro que a gente não deve fazer. Mas muitas vezes, quando alguém escuta isso, olha, a gente tem que vir para a igreja com a nossa melhor roupinha e tal, para adorarmos a Deus. Muitas vezes entra um irmão com uma roupinha simplesinha assim, e aí o outro irmão olha, que vergonha. Como é que se apresenta diante de Deus com uma roupa dessa? O que esse irmão não sabe, sabe o que é? É que aquela roupinha simplesinha é melhor que aquela pessoa tem. Então não julgue uns aos outros. A questão é, devemos levar a mensagem, devemos instruir a igreja, porque esse é o papel de uma liderança, instruir a igreja em relação à vontade de Deus. Mas em primeiro lugar, esta mensagem é para quem? Para que haja uma mudança em mim. Eu tenho que avaliar o que eu estou oferecendo a Deus é o melhor? E não brinca com Deus, Ele sabe. Estou dando o melhor para Deus. Ele sabe se é o melhor ou não é. Então nós precisamos avaliar como está o nosso comportamento, qual é o nosso conceito da casa de Deus. Veja só o que a irmã White escreve sobre isso. Aliás, acho que eu não trouxe o texto. Está aqui, eu vou ler para vocês. Patriarcas e Profetas, 252. Há os que se comportam na casa de Deus conforme não imaginariam fazer na sala de audiência de um governador terrestre. Alguém aqui já esteve diante de um juiz? Você já ousou estar na presença de um juiz mascando chicletes? Já ousou fazer isso? E quantas vezes a gente vem na presença de Deus mascando chiclete, todo desconjuntado, de qualquer jeito? Irmãos, a gente precisa de uma reforma, sim ou não? Quantos de nós precisamos? Todos nós, eu também preciso. Eu também preciso de uma reforma nisso. Olha só o que mais que nos é dito. Ali o texto apareceu. Por causa da sua irreverência na atitude, aonde mais? No traje, no vestuário e comportamento, Deus muitas vezes tem afastado o seu rosto dos que se achavam reunidos aonde? Para o culto. Então é possível vir à igreja, voltar para casa e voltar para casa feliz, agradecendo a Deus pelas bênçãos que me concedeu, quando na verdade a gente não recebeu bênção nenhuma. Por causa do quê? Por causa do quê? Do nosso comportamento na casa de Deus. Agora eu pergunto, como é que a gente pode mudar essa situação? Mais programas? Mais eventos? Mais treinamentos? Mais reuniões? É assim que nós vamos mudar a situação? Não. E eu não estou falando que eventos, programações, reuniões, treinamentos não são importantes, são importantes. Mas não é isso que vai mudar a situação. Querem ver a única coisa que pode mudar isso? Só podemos esperar um reavivamento em resposta a... O que a palavra só significa? Não tem outra forma. Não tem outro meio. Então, do que nós precisamos hoje, essencialmente como indivíduos e como igreja? Oração. Onde estão as nossas vigílias? Onde estão? À medida que Cristo se aproxima, nós deveríamos estar mais empenhados nisso, sim ou não? Eu costumo dizer que nós deveríamos ter culto todo dia. Porque Cristo está se aproximando. E antes dele chegar, teremos que enfrentar uma crise severa que nenhum ser humano conheceu antes de nós. Concorda comigo? Então, onde é que estão nossas vigílias? Nossos encontros de oração? Irmãos, se você parar para pensar, qual é o dia do nosso culto de oração? Quarta. Faça as contas do tempo que passamos. Louvor, pregação, pedidos e agradecimentos e oração. Faça um cálculo. Muitas vezes, nos nossos cultos de oração, o que menos fazemos é orar. Um culto de quarta-feira, se ele dura 1 hora, no mínimo, meia hora deve ser dedicado só à oração. No mínimo. Porque é um culto de oração. Nós vamos avançar sem isso? Não, porque só podemos esperar reavivamento em resposta à oração. E muitas pessoas olham para a igreja e dizem assim, o que está acontecendo com essa igreja? Cadê o reavivamento dessa igreja? Por que não acontece reavivamento nessa igreja? E muitas pessoas, enquanto se queixam disso, não percebem uma coisa. Não espere pelo reavivamento da igreja, porque na verdade, a igreja está esperando? Sim ou não? O reavivamento da igreja depende do seu, do meu, do nosso. Então, enquanto muitos estão esperando a igreja ser reavivada, esquecem que a igreja está esperando por mim, está esperando por você.
Quanto tempo temos gastado o nosso dia em oração, em clamor a Deus, em estudo da palavra? Quanto tempo? E quando a gente vê uma igreja fria, uma igreja morna, geralmente a gente põe a culpa em quem? Essa culpa é do irmão, a culpa é do pastor, a culpa é do ancião, a culpa é de não sei quem. É evidente que líderes têm sua responsabilidade, sim ou não? Claro que tem. Mas irmãos, pense numa igreja em que todos os membros buscam a Deus fervorosamente, diariamente, com tempo de qualidade em oração, se submetem à vontade de Deus, amam-se uns aos outros, ninguém está fofocando, falando mal um do outro. Tem como uma igreja dessa não ser reavivada? Tem como o Espírito não ser derramado? Então, em nome de Jesus, nós temos que parar de olhar para a igreja e começar a olhar para nós. Qual é a minha parte nisso? Será que eu estou cumprindo a minha parte? Agora, o que não pode faltar numa verdadeira experiência de adoração? O apóstolo Paulo diz assim: sem fé é impossível. Então, peraí, eu posso adorar a Deus se eu não estou agradando a Ele? Não, porque adoração também é agradar a Deus fazendo a sua vontade. Então, sem fé é impossível adorar a Deus, concordam? E aí vem a pergunta: o que é fé? O que é fé? Conceitos. A gente pega o texto bíblico, que é mais simples, e diz que fé é a certeza das coisas que não se vê, a convicção de fatos que se esperam. Fé é a certeza daquilo que se espera. É isso que diz a Bíblia, sim ou não? Sim. Então imagina que eu estou precisando de um carro novo. E eu não quero um carrinho qualquer não. E eu oro a Deus e peço: Senhor, me dá uma Ferrari. Eu quero uma Ferrari. A Bíblia diz que fé é a certeza daquilo que se espera. E eu tenho certeza que eu vou ganhar essa Ferrari. Isso é fé? Sim ou não? Vou criar outra situação. Imagina que você tem um ente querido no hospital, na UTI, em estado grave, à beira da morte. Você clama a Deus pela cura daquela pessoa e você tem certeza que aquela pessoa será curada. Isso é fé? Isso é fé? Outra situação. Agora vocês vão entender. Ananias, Misael, Azarias e o próprio Daniel eram jovens de fé ou não? Sim ou não? Tem certeza? Tem certeza disso? Os irmãos ficam com medo de responder, porque geralmente eu levo a questão para um outro lado. Eram homens de absoluta fé, claro. Não precisa de provas. Mas só que aconteceu uma coisa na vida deles. Esses 3 meninos estavam diante de uma fogueira acesa para serem jogados lá. Pergunta: eles tinham certeza que seriam libertos? Ué? Mas fé não é certeza das coisas que a gente espera? Eles esperavam ser livres da fogueira, sim ou não? Eles esperavam ser livres? Claro que esperavam ser libertos. Mas eles não tinham certeza se seriam. Mas a Bíblia diz que fé é certeza do que se espera. E agora? Eram homens de fé ou não eram? Irmãos, você sabe por que eu gosto de trabalhar conceitos, os conceitos das palavras? Porque muitas vezes os nossos valores, eles são forjados pelos conceitos que temos das palavras. E se o nosso conceito estiver equivocado, todos os nossos valores estarão equivocados. Sabe o que é fé, de uma forma simples? É claro, é certeza daquilo que se espera. A pergunta é: do que a Bíblia está falando? Está falando da Ferrari? Está falando da cura? É isso? Não. Olha o que é fé. Olha que os meninos não tinham certeza. Fé é eu orar pela minha mãe, por exemplo, como uma ilustração. Minha mãe na UTI, em estado grave, à beira da morte. E eu digo: Senhor, cure a minha mãe. Esse negócio de você ter certeza que Deus vai fazer o que você pediu é pensamento positivo. Tem gente ganhando muito dinheiro com isso aí. Isso não é fé. Fé é dizer o seguinte: mas Senhor, o Senhor curando a minha mãe ou a minha mãe morrendo, eu continuo confiando no Senhor. Não foi isso que os garotos disseram para Nabucodonosor? O Deus a quem servimos pode nos livrar. Mas eles usaram uma palavrinha de 2 letras. Qual foi? Se Deus não nos livrar, se a gente morrer nesta fogueira, a gente não sabe se Ele vai livrar ou não. Fica sabendo, nós continuamos submissos ao Deus do céu. Porque, irmãos, muitas vezes, aquela Ferrari que você tanto pede, vai ser uma desgraça para a sua vida espiritual.
E Deus, entre aspas, não se importa se você tem saúde ou está doente, entre aspas, ok? Vocês vão entender o que eu quero dizer. Deus não se importa se você é rico ou pobre. O que importa para Deus é se eu serei o quê? Salvo, se eu estaria no céu com Ele. E se aquele emprego que você tanto quer, Deus sabe que vai afastá-lo dele, vai tirar todo o seu tempo, Deus tem algum interesse em te dar aquele emprego? Se Deus sabe que aquela enfermidade que você tem, se Ele te curar, a primeira coisa que você vai fazer é se sentir autossuficiente e vai se afastar de Deus, Ele vai ter algum interesse em remover aquela enfermidade? Porque Ele quer a sua salvação. Fé é continuar servindo a Deus, Ele dando ou não dando o que nós pedimos. Fé é continuar confiando em Deus, independentemente das suas respostas, porque como eu disse ontem, Deus não tem obrigação nenhuma de nos dar nada, nada. Mas Ele nos dá muito, muito. Entender o que é fé, irmãos? Eu sei que vocês passam por provas e dificuldades. Eu sei porque eu também passo. A verdadeira fé se manifesta nesses momentos. Não importa o sentimento. Meu sentimento está péssimo. Mas eu tenho fé. E eu vou seguir em frente, confiando em Deus. É claro que há coisas que você sempre pode pedir que a resposta sempre vai ser positiva. Sim ou não? Deus sempre vai dar. Mas cuidado com esse conceito de fé que está por aí. Cuidado. E eu quero encerrar com um texto que é bastante complicado. Porque vocês podem estar se perguntando, como é que eu posso fazer para ser um verdadeiro adorador? Eu sei que vocês querem ser verdadeiros adoradores, assim como eu também quero. Esse é o nosso maior desejo. E às vezes a gente erra, a gente se equivoca em algumas coisas. E nós precisamos entender e voltar para o caminho certo e ajustar a nossa vida à vontade de Deus. Esse é um processo que dura quanto tempo, irmãos? É uma vida inteira, lutando, aprendendo. Cada dia a gente tem que aprender uma coisa nova. Cada dia a gente aprende algo novo. Cada dia que você vence alguma coisa, os seus olhos se abrem mais ainda para perceber que tem mais alguma coisa para ser vencida. Ou é só comigo que acontece isso? Minha esposa e eu, quando começamos a fazer algumas mudanças para agradar ao Senhor, Senhor, é isso que o Senhor quer que a gente faça? A gente vai fazer, mas ajuda a gente, não é fácil. E a gente começou a fazer mudanças, e cada mudança os olhos se abrem, a mente se abre, e a gente acaba enxergando que tem mais coisa para mudar. Sabe quando que isso termina? Se você sabe, me fala, porque eu não sei quando isso vai terminar. Porque cada dia é uma nova luta que eu tenho comigo mesmo. Então, como é que a gente pode fazer para ser verdadeiros adoradores? Paulo disse o seguinte na sua carta aos Filipenses: porque Deus é quem faz o quê? Opera em vós, tanto o quê? O querer, como efetuar segundo a sua vontade. Espera aí. Quem faz de nós adoradores verdadeiros? É Ele. A gente não tem essa capacidade. O nosso esforço extenuante, os nossos sacrifícios são para permanecermos ligados ao que nos salva. Vocês entendem esse conceito? Nosso esforço não é para sermos salvos, nosso esforço não nos salva, a gente não consegue. O nosso esforço é para permanecermos ligados ao único que pode nos salvar. E para permanecermos ligados a Deus, vamos tratar disso à tarde um pouco, a gente precisa abrir mão de muitas coisas, sim ou não? Que nos desconectam dele. Só que tem um negócio nesse texto que me chama a atenção. Porque Paulo diz no verso 13, Filipenses 2, verso 12 e 13, se eu não me engano. Ele diz o seguinte, no verso 11, salvo engano, ok? Está aí, 11 a 13. Ele diz assim, operai a vossa salvação. E aí no verso seguinte, o que ele diz? Porque é Deus que faz o quê? Que opera. Então Paulo está meio confuso aqui. Ele diz no verso, operai a vossa salvação. Você opera a sua salvação, mas Deus que opera. Mas é você que tem que operar. Sabe por quê? Porque é Deus que opera. Paulo estava confuso, irmãos? A gente precisa entender o que Paulo está dizendo, porque ele diz assim, que é Deus que opera o quê? O querer. Então, peraí, vamos entender isso aqui. A salvação está disponível a quantas pessoas? Todas as pessoas. Todos serão salvos? Não. Cristo ofereceu a salvação a todos. Aqueles que não serão salvos, não serão por quê? Porque não
quiseram. Mas Paulo diz que é quem que opera o querer? É Deus que opera o querer. Então, peraí, se essas pessoas não quiseram, a falha está onde? A falha está onde? Se a gente não ler o texto devidamente, a gente vai ser levado a concluir que a falha está em... E tem muitas pessoas hoje que creem na doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre, ou na doutrina da predestinação, que Deus é que decide quem salva e quem se perde. Ele escolhe, não, você vai ser salvo, você vai se perder. Então Paulo diz, Deus que opera o querer, mas a pessoa não quis, então a culpa é de Deus. Por que Deus não operou o querer na pessoa? É complicado isso aqui, sim ou não? Sim ou não? Mas é simples na verdade. Pensa comigo. Uma pessoa toma a decisão de estudar as Escrituras. Somos seres humanos pecadores. Quando a gente começa a estudar esse livro, é gostoso? Para seres humanos pecadores como nós? Sim ou não? Não, a letra... No início assim, né? Quando a gente está começando aquele processo. A letra é miudinha, não tem figurinha, não tem trilha sonora, não tem nada. E a gente tem que raciocinar demais. O povo não quer ficar raciocinando. O povo quer sentir. Ninguém quer pensar. Então, só que eu entendi uma coisa. Olha, eu não gosto muito de ler Bíblia. É um livro, né, humanamente falando, parece um livro chato, né? Complicado de entender. Mas eu entendi uma coisa. Não é a minha vontade que importa. É a vontade de quem? E Deus quer que eu leia esse livro? Quer. Então eu digo com toda a sinceridade do meu coração, Senhor, eu não gosto de ler a Bíblia. Eu não gosto. É um livro, não me atrai, não me agrada. Mas Senhor, eu sei que o Senhor quer que eu leia. Então eu renunciarei à minha própria vontade e vou fazer a vontade do Senhor. Irmãos, é possível você estudar algo que você detesta? Sim ou não? Quem fez faculdade aqui sabe. Eu fiz 2 faculdades e a maioria das disciplinas eu odiava. Mas a gente estuda. Então eu digo, Senhor, é a tua vontade? Eu vou fazer. Eu não gosto, Senhor. Eu vou fazer porque o Senhor quer que eu faça. E eu começo a estudar. E eu vou perseverando nisso, eu vou comparando textos com textos, e vou examinando, e vou orando para Deus me ajudar a entender. Vou estudando com mais afinco do que para as minhas provas da faculdade. E à medida que eu vou perseverando nisso, sabe o que Deus faz? Ele então opera o quê? O querer. E aí agora, algo que você fazia por uma mera obrigação diante do seu Salvador e Senhor, agora você faz porque você quer. Porque você gosta, porque você ama, porque Deus, em resposta à sua atitude, ao seu esforço, à sua decisão, Ele operou o querer. Entenderam o que Paulo estava dizendo? Por isso eu concluo com o último texto que resume tudo isso. Não podeis mudar o vosso coração, não podeis por vós mesmos consagrar a Deus as vossas afeições. A irmã White está dizendo que a gente não pode gostar das coisas de Deus por nós mesmos. Nossa natureza é pecaminosa. Ela diz assim, mas podeis fazer o quê? Escolher. Eu não sinto, eu não gosto, eu não entendo, mas eu escolho fazer o que Deus mandou, independentemente da minha vontade, do meu gosto. É isso que ela está dizendo. Sabe qual vai ser o resultado? Olha que bonito isso aqui. Ele então, o que significa então? Só depois disso, operará em vós o querer e o efetuar, segundo a sua vontade. E algo que você fazia sem querer, você passa a fazer agora? Querendo. Por prazer de fazer. É assim que Deus trabalha. O esforço humano combinado ao poder divino. E Deus tem poder para fazer o quê, irmãos? Qualquer coisa, até o que parece impossível. E verdadeiramente é impossível a seres humanos como nós. Louvado seja o Senhor por isso. Ficou claro o que é adoração, irmãos? Adoração é fazer a vontade de Deus, ainda que não seja a nossa, ainda que não seja agradável a nós, ainda que não seja gostoso nem divertido. É fazer a vontade do Senhor em nossa vida. E o mais, Ele fará. Agora, eu posso ser uma pessoa estritamente obediente a Deus e viver uma vida de obediência perfeita e ainda assim não ser um adorador? Sim ou não? Sim. E amanhã à noite vamos falar sobre isso. O que falta a uma pessoa que porventura tem uma vida correta diante de Deus? O que é que pode faltar a ela? Que pode fazê-la perder o céu, mesmo fazendo tudo direitinho?
Porque uma dessas pessoas enganadas pode ser quem? Pode ser eu. E eu preciso examinar o meu coração. Louvado seja o Senhor porque Ele permite pessoas como nós chegarmos diretamente ao trono da sua graça para falar com Ele, adorá-lo, porque Cristo intercede por nós e Ele é mais do que suficiente para isso. Amém? Eu quero convidar minha esposa aqui. Nós vamos fazer uma tentativa de cantar um hino, tá bom, irmãos? A minha esposa não está bem da voz, eu também não estou muito bem, a gente vem nessa maratona desde o começo do ano, então a voz vai desgastando. Mas não ligue para a nossa voz, tá bom? Se desafinar, se não desafinar, não ligue para isso. Ouça as palavras desse cântico. É isso que é importante para nós hoje. Porque esse cântico é uma oração. Que nós sejamos absolutamente dependentes do Senhor. Amém. Eu quero ter, Senhor, dependência completa da tua pessoa e do teu grande amor. Eu quero ter, Senhor, a consciência correta daquilo que esperas de mim, pecador. Quero ter mente clara para compreender tua inteira vontade e o que devo fazer. Que o teu Espírito me convença, inspire e eu viva sob a influência do bem. Quero viver, Senhor, sem chorar o passado, deixando presente aos cuidados do céu. Quero esperar, Senhor, sem temer o futuro, sabendo que em breve verei o meu Deus. Quero ser instrumento usado por ti, que por mais que eu faça, nada venha de mim. Vem, santifica, ó Deus, meus motivos e impulsos. Transforma, pois, o meu coração. Toda ansiedade eu lancei em meu Jesus. Posso agora em seu amor descansar, descansar. Eu quero ter, Senhor, dependência completa de ti, dependência de ti. Amém. Querido bom Pai que estás nos céus, louvado seja o teu nome
pelo privilégio que temos de conversar com Deus Todo-Poderoso, Criador e Governador desse vasto universo. Obrigado, Senhor, porque todos os dias o Senhor comparece à nossa sala, ao nosso quarto e nosso lar, esperando para conversar conosco. Obrigado pelo privilégio, Senhor, enquanto muitos estão dando honras a presidentes, governadores. Não que não devamos respeitar estas pessoas, mas, Senhor, enquanto pessoas estão preocupadas com isso, nós temos o privilégio de ter o governador do universo dentro da nossa casa todos os dias. Ó, Senhor, abre os nossos olhos, porque quantas vezes deixamos o Senhor esperando? Quantas vezes o Senhor esteve em nossa casa e saímos apressados para o nosso trabalho e o Senhor disse: filho, eu preciso falar contigo. Filho, há um trabalho profundo que eu preciso fazer no teu coração, mas você não está me dando tempo. Ó, Senhor, desperta o teu povo. Precisamos passar tempo com o Senhor. Agradecemos o privilégio de fazermos parte desta igreja. Obrigado porque o Senhor suscitou este movimento há mais de 100 anos atrás, com o único propósito, Senhor: levar a tua mensagem de esperança e de salvação a toda criatura desta terra. E nós sabemos pela profecia que esta igreja irá cumprir a sua missão. Cabe nos escolher se vamos participar disso ou não, porque a tua igreja vencerá, a tua igreja triunfará. Abençoe de forma especial, mais uma vez eu te peço, a igreja do bairro Santa Rosa. Pastor Pedro, sua liderança, sua família, seu distrito. Por favor, Senhor, derrama o teu Espírito poderosamente sobre esta igreja. Faça essa luz brilhar cada vez mais nesta região. E, Senhor, na gloriosa manhã do retorno de Cristo nas nuvens do céu, que nenhum membro desta igreja esteja faltando. Que estejamos todos juntos e preparados para receber o nosso Mestre. Faze-nos verdadeiros adoradores do Senhor. Faze-nos submissos à tua vontade. Quebra o nosso coração, quebra o nosso eu. Retira o nosso eu do trono da nossa vida, Senhor. E que possamos estar dispostos a fazer unicamente a tua vontade, ainda que um dia isso venha a requerer, como realmente requererá, a nossa própria vida. Porque o que Cristo deu por nós, ou deu a nós, é muito mais do que Ele venha nos pedir. Obrigado porque nessa manhã o Senhor nos deu mais uma chance. Leva-nos ao nosso lar e durante todo esse sábado, que teu Espírito continue falando ao nosso coração, salvando-nos de nós mesmos. Pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.